É indiscutível qual é o objeto desse processo. O próprio Supremo Tribunal Federal já disse que é a questão das pedaladas e é a questão também atinente aos decretos de crédito suplementar. Ninguém está discutindo aqui, nem a defesa o pretende, porque seria ilegal que o fizesse, a Operação Lava Jato. Porém, a tese central da defesa é o desvio de poder. E essas fitas não são trazidas aos autos com o objetivo de nós discutirmos a Lava Jato, mas discutimos que parlamentares querem o impeachment para afastar uma presidente que garantia efetivamente uma investigação. É isso que está na fita. Então, é nessa perspectiva que nós estamos colocando. Não quero discutir Lava Jato. Eu quero discutir o desvio de poder e um processo em que pessoas claramente confessam e dizem que querem a destituição da presidente, porque a senhora presidente da República não intervinha nas investigações. Portanto, que se diga o papel da defesa dentro do objeto que é sustentado, sem que, efetivamente, com a devida vênia, nobre senador Álvaro Dias, se desvirtue o objeto do processo. Queremos as fitas para aprovar o desvio de poder e não para discutir a Operação Lava Jato. Tréplica, presidente. Para a tréplica. Não, senhor presidente, não tem tréplica, por favor. Claro que tem Advogado-geral, tréplica. Não, advogado Não tem que puder. tréplica. Aí, muito bem. Vou ler agora Concedida, a segunda. pô. Não tem tréplica. Vou ler agora a segunda questão de ordem da senadora Vanessa Graziotin. Não é tréplica, é réplica, presidente. É réplica. A réplica, eu tenho Não. direito à réplica. A senadora Vanessa Graziotin, em questão de ordem encaminhada a esta presidência, argumenta que, em razão de não haver prazo legal previsto para a conclusão da instrução probatória perante essa comissão especial, nenhum prazo deve ser fixado para as conclusões dos trabalhos sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, para esta fase da instrução probatória, não há previsão expressa de prazo para sua conclusão, nem no âmbito da Constituição Federal, nem da legislação aplicável. Contudo, nossa Constituição Federal, além dos princípios trazidos pela ilustre senadora, também exige razoável duração do processo, esculpido no inciso 78 do artigo 5º, não apenas a excelentíssima senhora presidente da República, ora denunciada, é a interessada no processo, mas toda a sociedade brasileira. O dispositivo constitucional é claro. A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Nesse sentido, já esclareceu o Supremo Tribunal Federal que o direito à razoável duração do processo transmuta-se em garantia de acesso eficaz à justiça e que o dever de decidir se marca por um tônus de presteza máxima. Em outros julgados, esclarece essa Corte Maior que a prestação jurisdicional deve ser realizada de forma célere, plena e eficaz. Não há contradição, portanto, em se garantir plenitude, ampla defesa e contraditório, e se impor e se cumprir prazos. O texto constitucional também exige eficácia, eficiência e celeridade no trâmite de todo e qualquer processo judicial e administrativo, em face do exposto em defesa a essa questão de ordem. Presidente, pela ordem, para um esclarecimento. Pela ordem, doutor. Apenas para entender, eu tomei conhecimento agora da questão de ordem para entender a decisão de Vossa Excelência. É fato que a Constituição Federal determina a duração razoável de um processo. Mas isso não dá a nenhum juiz fixar data antecipada para término de processo nenhum. Nenhum juiz diz, em tal dia, independentemente de provas a serem produzidas, o processo se encerra. Não existe isso no Brasil e, que creio, em nenhum lugar do mundo. Então, o que eu não entendi bem, a Vossa Excelência, uma coisa é uma estimativa de prazo, uma coisa é uma programação de prazo que a lei não estipula. Isso é absolutamente legítimo, para que nós tenhamos um cronograma de trabalhos, etc. Agora, prazos fatais não estabelecidos em lei de encerramento de processo qualificam evidente ofensa à lei, à Constituição e à defesa. Então, o que quero entender de Vossa Excelência apenas é o seguinte, o que Vossa Excelência está decidindo significa que esta comissão pode definir datas de encerramento de processo de maneira que seja fatal para a instrução?
É essa a questão que pergunta a Vossa Excelência. A decisão de Vossa Excelência diz que, dentro de um cronograma, se define um prazo fatal para encerramento do processo? Não, o cronograma, ele estima, é uma estimativa do processo. Não são prazos. Ou seja, então não há nenhuma vinculação peremptória de prazos quando aqui se decidir. É isso, senhor Pela ordem, senhor presidente. Um momentinho. Existe Pela ordem, dentro do senhor presidente. cronograma, eu posso passar a palavra aqui, com relação a isso, eu posso passar a palavra ao senador Antônio Anastasia, Pela ordem, relator. senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Esclarecendo, eminente advogado, doutor Zé Eduardo, na realidade, é praxe, é sempre bom lembrar que nós estamos diante de um processo que é misto e tramita num tribunal com características especiais, que é o Senado da República. A proposta do cronograma é evidente que não há prazo fixado, até porque o prazo final do julgamento se dará por decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, no plenário do tribunal, caso a pronúncia seja aceita, num processo complexo que a Lei 10.079 estabelece os ritos e os prazos elencados na norma. O cronograma tem por objetivo exatamente delimitar os trabalhos, fixar a forma, identificar as datas que nós teremos, até para a agenda dos parlamentares, que dia que nós vamos ter os prazos relativos à instrução, até porque os demais prazos são legais. Então, não se diz aqui, e nunca se disse, que a conclusão do processo se dará no dia X do mês tal. Isso jamais houve, não foi pretensão do relator e nem o presidente o fez. O que nós temos é um cronograma dos trabalhos para o funcionamento célere do processo e é sempre, claro, com a resguardo do direito de defesa. Presidente, uma questão de ordem, artigo 403 do regimento. A palavra ao senador José Medeiros. 3 minutos. Para a gente delimitar a ordem dos nossos trabalhos, eu gostaria que Vossa Excelência a gente pudesse delimitar a questão da fala da defesa. Eu, por exemplo, cheguei aqui. Eu quero dizer, e eu acho que eu fui mal interpretado, quando eu digo delimitar, é organizar. Porque, veja bem, a senadora Vanessa fez uma questão de ordem. Houve a contradita. E a defesa... Aí a minha dúvida é o seguinte, quem contradita? Quem vai falar? A defesa pode falar a qualquer tempo. É um senador e o outro senador que fez ou é a defesa? Pela ordem, os senadores aqui não podem falar toda hora. A defesa tem falado o tempo inteiro. Eu quero saber em que momento os senadores vão falar e em que momento que a defesa vai falar. Pela ordem. Pela ordem, senhor presidente, apenas para fundamentar o direito de intervenção do advogado. O Estatuto da Advocacia... Perdão, você não concluiu? Perdão. A palavra está com o senador José Medeiros. Vossa Excelência já fez a indagação, eu vou responder o que Vossa Excelência falou. Me permite apenas ponderar a decisão de Vossa Excelência? Eu queria... Senhor presidente, o artigo 7º, incisos 10 e 11 do Estatuto da Advocacia... Senador, perdi apenas ponderar a Vossa Excelência. O artigo 7º, inciso 10 e 11 do Estatuto da Advocacia permite a um advogado, a qualquer momento de um julgamento, pedir a palavra pela ordem. Não é uma questão de ordem, não cabe contradita. É pela ordem. Isso acontece, inclusive, nas sessões do Supremo Tribunal Federal, em que, durante o proferimento de votos dos senhores magistrados, o advogado vai à tribuna e pede pela ordem. É um direito subjetivo dos advogados. E é nesse sentido. Tenho que ser sumário, não posso ser prolixo, mas é um direito outorgado e que, nesse processo, se aplica in totum. Portanto, senhor senador, eu ouvi e pediria que Vossa Excelência apenas respeitasse meu direito de usar a palavra pela ordem estabelecido na lei, é que, efetivamente, o advogado tem direito a isso nos termos do artigo 7º, inciso 10 e 11, como projeção do direito de defesa. Senador José Medeiros, se eu responder a questão de ordem... Eu estava no meio da minha... Eu quero defender a questão de ordem da senadora... Por favor, eu preciso... Eu estou com a palavra. Eu tinha 1 minuto e 55, o nobre advogado entrou na minha... E eu respeitei, eu paro. Eu sou do... Eu nasci em Caicó, lá minha mãe me ensinou o seguinte, quando um fala, o outro... Então, e agora, se tiver escrito, eu respeito. Veja bem, e agora... Eu não interrompi o advogado. Então, eu respeito isso. Eu recompus o tempo de Vossa Excelência. Viu? Então, presidente, aqui é só uma dúvida, porque eu não vejo que é cláusula pétrea, que o advogado tem que falar o tempo inteiro. Vossa Excelência conduz os trabalhos e ele pede pela ordem, assim como nós pedimos pela ordem, Vossa Excelência concede ou não. Então, eu quero saber se
Se quando? A minha dúvida é o seguinte, eu quero só delimitar direitos e organizar os trabalhos. Eu quero saber se cada vez que o senador pedir pela ordem, se Vossa Excelência vai conduzir também ao mesmo tempo. Posso responder agora a questão de ordem de Vossa Excelência? Presidente, é para contraditar. A palavra está comigo. Era para contraditar, presidente. Inicialmente, veja bem, esta presidência informa que os denunciantes foram devidamente intimados da realização desta reunião por intermédio da doutora Janaína Conceição Pascoal, mas entenderam que não seria necessária a sua participação. Então, eles teriam aqui também o mesmo direito da defesa. Eu convidei com todo o prazer aqui, para compor a mesa, o advogado da defesa, o que eu chamo ainda o ministro José Eduardo Cardoso, né, e disse a ele que ele teria pela questão de ordem, quando ele achasse que fosse conveniente para trabalhar a defesa da senhora presidenta afastada. Portanto, eu acho que essa questão tem que ser uma questão pacificada, que nós não podemos mais falar ou discutir a respeito desse assunto. Está respondida a questão de ordem de Vossa Excelência. Passo a palavra agora à senadora Ana Amélia. Eu queria fazer a defesa da questão de ordem da senadora Vanessa Graziotin. Passo a palavra a Vossa Excelência, pedir aqui a compreensão da senadora Ana Amélia para fazer a defesa da questão de ordem da senadora Graziotin. Inicialmente, eu vejo que a decisão de Vossa Excelência, de certa forma, não é frontalmente contrária ao pleito que foi apresentado pela senadora Vanessa Graziotin. E eu quero basear a minha colocação exatamente pelas últimas palavras do senador relator dessa matéria, quando ele disse que esse é um processo misto. E por isso mesmo eu queria fazer uma consideração de caráter geral para dizer que essa questão de ordem ela é absolutamente adequada. Nós temos que ter a clareza aqui, principalmente os que estão fazendo essa defesa tão veemente de que o processo se acelere, etc., que esse é um processo muito diferente do que aconteceu em 1992, quando toda a população brasileira considerava que era necessário se fazer o afastamento do presidente da República. Inclusive, como disse o senador Lindbergh aqui nesse Congresso Nacional, no Senado, não havia um único defensor do senhor Fernando Collor de Mello. Esse processo agora é diferente. No mínimo, há um questionamento quanto à legitimidade do processo. Há um questionamento se há uma justa causa, há um questionamento se houve ou não crime de responsabilidade, há um questionamento se houve desvio de poder ou não. Portanto, tanto para nós que defendemos a continuidade da presidenta Dilma, quanto para aqueles que defendem o prosseguimento do processo do impeachment, é fundamental que a decisão final tenha a condição de dar a legitimidade do seu resultado, qualquer que seja ele, a quem vai exercer a presidência da República. Vossas Excelências sabem, e não é por acaso que as dificuldades estão sendo encontradas pelo presidente interino, que lhe falta a legitimidade exatamente por conta desse processo. Há um questionamento se ele assume dentro de algo que é absolutamente claro, legítimo e legal. E se Vossas Excelências insistirem em passar a ideia de que o direito de defesa foi cerceado, essa falta de legitimidade apenas vai se agravar, mesmo que ganhe aqui. Nós temos que pensar, não na tropa de choque aqui, que já tem uma posição e que não vai mudar de um lado ou de outro. Nós temos que pensar naqueles 12 ou 13 senadores que disseram, não, eu topo votar pela admissibilidade, mas eu quero ouvir o processo para tomar uma posição em cima do que for mostrado. Ora, para que eles possam ter essa condição de tomar essa decisão, é necessário que o processo dure o tempo que for necessário. É isso que é fundamental. Por essa razão, eu entendo que a questão de ordem apresentada
pela senadora Vanessa Graziotin, ela é pertinente. A decisão de Vossa Excelência, eu acho que, apesar de contrária, não nega essa justeza. E eu queria aproveitar esse momento exatamente para pedir aos nossos pares, se nós aqui, que defendemos Dilma, formos fazer um processo em que, de alguma maneira, não fique claro que foi um processo limpo e legítimo, ela não terá legitimidade para voltar. Da mesma forma, se Vossas Excelências que defendem o presidente interino vencerem aqui com a ideia de que faltou legitimidade ao processo, a falta de legitimidade do presidente só irá se agravar. Eu levanto essa questão como um alerta, uma advertência, para que nós possamos refletir sobre o que fazemos aqui. Questão de ordem, senhor presidente. A senadora Ana Amélia, para contraditar a questão de ordem, a defesa do senador Humberto Costa. Nem eu já estava inscrita antes dele, portanto, não vou fazer o contraditório ao senador Humberto Costa. Eu estava antes dele, e aí, como ele se apresentou para contraditar e para defender a questão de ordem da senadora Vanessa Graziotin, eu cedi o espaço para ele. Eu quero abordar outras questões aqui levantadas, presidente. Então, eu vou dar a palavra agora à senadora Simone Tebet para contraditar. Eu nem vou contraditar. Eu acho que Vossa Excelência sabiamente respondeu à questão de ordem. Eu só quero, assim, até para esclarecimentos, eu acho que a questão de ordem, embora Vossa Excelência tenha negado, acho que no mérito Vossa Excelência concordou com a senadora Vanessa Graziotin e, da minha parte, não há nenhuma objeção. Ou seja, na linha do que eu disse anteriormente, nós temos prazos e prazos. Na fase probatória, realmente, os prazos são judiciais. Em havendo necessidade, nós, como juízes,